Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Tá bonito aqui, não tá? Eu vou instituir o dia do homem, não é? Tem o dia da mulher, a mulher é privilegiada. Ó. Tem o dia da mulher, tem o dia da mãe, né? E o homem, dia do pai, agosto. Nossa, Jesus do céu, agosto de Deus. Ai, Deus tem dó dos homens, sofrem muito, né, gente? Primeiro... Aí, Leonivantes, que dia 1º de novembro é dia de todos os santos. É o dia do homem. Ainda bem que não é dia 2, né? Que aí é dia de finado, né? Maravilha, glória a Deus. Gente, quero aqui parabenizar primeiro, né, o Ministério de Capelania, que caprichou aqui, e vai ter sorteio também daqui a pouco. Mas antes de nós falarmos da parte de Deus, pastor Marcondes internou essa noite. Ele está com dengue, fortes dores abdominais, e aí foi no pronto-socorro, o médico internou, está internado. Nós vamos orar por ele. Nós não estamos num momento bom aqui em Rio Verde, viu, gente? Muita doença, muitos problemas. Meu netinho, o Moisés, também está com dengue, não come, está só vomitando. Eu não sei se tem mais pessoas aqui com dengue, eu não estou sabendo, mas está um surto, viu? E nós vamos orar. Todo ano nessa época é um problema. Mudança de clima, o verão acaba, começa o outono, aí começa essas crises, né? Os prontos-socorros devem estar cheios. E pedir a Deus que sare a nossa terra, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos para levantar um clamor, pedir pela vida do pastor Marcondes, que se encontra internado. Pai de amor, no Hospital Santa Terezinha, queremos pedir também pela vida do Moisés, que está também com dengue, com crises de vômito. Senhor, tem compaixão, abençoa os teus filhos, repreende esse espírito de enfermidade, essa onda de doenças que tem assolado não só a minha família, mas a cidade de Rio Verde e região. Guarda, Senhor, as crianças, guarda, Senhor, os homens, guarda os anciãos, todos que estão em Rio Verde, sejam protegidos pela sua mão contra toda sorte de enfermidades. Mantenha-nos de pé e nos dá a tua proteção. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E podeis sentar. E aqui, quero sugerir a vocês que são pais e mães, que redobrem a oração pelos seus filhos, pelos seus cônjuges. Redobrem a oração, tá? O momento está um momento de enfermidade. Nós vamos para 1 Crônicas, tá? No capítulo 3. Primeiro Crônicas, capítulo 3. Eu vou ler só o versículo 1 e 2, que é o que importa, tá? Versículo 1 e 2. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tem pessoas que ainda estão procurando. Ok?
Quem não achou, misericórdia. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezrita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. Só até aqui, tá? Deixa a Bíblia aberta. Eu vou orar mais uma vez. Senhor meu Deus, abre o nosso entendimento para a palavra que vai ser declinada no teu altar. Meu Pai, que esta manhã seja uma manhã de elevo espiritual, de crescimento, de alimento. Abençoa todos os presentes, mas também abençoa as mães que estão aqui para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou falar sobre Maaca, tá? Uma mulher de coragem e uma mulher que se destacou pela sua formosura, uma princesa. Então, fazendo aqui um paralelo, como hoje é dia das mães, eu posso dizer que as princesas estão hoje sendo homenageadas, né? Maaca significa oprimida, mas em algumas culturas significa fortaleza, tá? Tem pelo menos dois significados. Primeiramente, falar do rei Davi. Alguém faz ideia de quantas mulheres Davi teve? O rei Davi, alguém faz ideia de quantas mulheres Davi teve? Ele teve 8 mulheres, digamos assim, consagradas como mulheres, né? Mas ele teve 10 concubinas. Então aí já deu 18. Alguns rabinos dizem que ele teve mais concubinas. Então, para falar a verdade, ninguém sabe quantas mulheres Davi teve. Mais de 20, com certeza, ele teve mais de 20 mulheres. E quantos filhos Davi teve? Davi teve 19 filhos homens, teve uma filha mulher declarada, chamada Tamar, mas a história paralela rabínica diz que ele teve outras filhas também. Possivelmente Davi tenha tido mais de 30 filhos. Para falar a verdade, em termos de sexualidade, ele não é um exemplo para ninguém. E vou te falar que se Davi tivesse passado sem mulher, eu acho que ele seria um homem quase sem defeito, porque ele fez muita bobagem, ele cometeu muitos erros. Mas no meio de tantas mulheres, eu quero separar uma mulher, essa mulher chamada Maaca, tá? Primeiramente, eu quero te dizer como é que ele conheceu Maaca. Ele já era casado, ele já tinha outras mulheres, mas certa feita ele parte para a guerra e ele estaria guerreando na Síria, ali nas colinas de Golã, ao sul das colinas de Golã. Então ele entra com seu exército na Síria, e existia um povo ali, chamado Jesuritas. E ele passa no meio desse povo, dos Jesuritas. Quando ele passa, uma mulher se destaca no meio da multidão. Quando ele olha para essa mulher e essa mulher olha para ele, os dois se apaixonam. E a história diz que Maaca era uma mulher perfeita. A história diz que Maaca era uma mulher muito linda. A história diz que o pai dela, Talmai, ele era muito alto.
e ele era rei dos Jesuritas. Então ele era rei de Jesur. Se ele era muito alto, acredito eu que a sua filha, Maaca, também era muito alta. Então, quando Davi entra com os seus soldados ali, montado nos cavalos, que ele olha, ele vê aquela mulher mais linda do mundo, e ele se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele, e ele sequestra ela. Houve um sequestro amoroso, tá, gente? Eu não sei como se deu, mas ele deve ter falado: sobe aqui no cavalo e vamos sair a 200 por hora, com o vento batendo no rosto. Eu acho que deve ter sido um negócio assim bem romântico, sabe? E na verdade a história paralela fala que ele sequestrou ela. Acontece que havia entre os judeus, entre os rabinos, né, um consenso entre os sacerdotes de que essa história não acaba bem. Quando um homem rouba uma mulher, costuma ter filhos muito rebeldes. Havia essa cultura popular, né? Reinava naquela época. Então já estava decretado de que esse casamento não ia dar certo e que os filhos seriam rebeldes. Então ele rouba essa mulher, depois ele se casa com ela, e segundo dizem, esse casamento foi político. Por quê? Porque ela era uma princesa, ela era filha de um rei. E esse povo de Jesur possivelmente era inimigo de Israel. Estava na Síria, era um povo que estava alocado no território sírio. Quando Davi, então, rouba essa mulher e posteriormente se casa com ela, ele acaba gerando uma aliança com esse povo de Jesur. Então foi um casamento político. Na verdade, ele estava ensinando para Salomão como é que se casava politicamente. Tanto é que depois Salomão vai cometer vários casamentos políticos. Então, começou errado por quê? Porque era um casamento político. Começou errado por quê? Porque ele roubou a filha de alguém. Começou errado por quê? Porque havia, digamos assim, uma maldição, se é que eu posso dizer, uma maldição dos sacerdotes contra esse comportamento. Agora, quem serão os filhos de Maaca? Absalão e Tamar. Agora preste atenção. Lembra que eu falei para vocês que Maaca era uma mulher muito bonita? Pois é, a Bíblia fala que Absalão era perfeito. A Bíblia fala que Absalão, do dedão do pé até o último fio de cabelo, ele era um homem perfeito. Se fosse nos dias de hoje, ele era um modelo de Hollywood. Com certeza era um dos homens mais bonitos. Tamar é igual o irmão Valeriano, né? Ele falou. Então, Tamar, que era irmã dele, também ela era muito bonita. Ela era tão bonita, mas tão bonita, que ela foi fruto de estupro do irmão mais velho, do meio-irmão, Aminon. Um dos filhos de Davi, com uma outra mulher, se apaixonou pela irmã, Tamar, que era irmã de Absalão. E ele forja uma doença, finge que está doente, e falou que só melhoraria se a irmã Tamar fizesse para ele um guisado, fizesse para ele um cozido, um cozinhado. E aí então ela, poxa vida, tentando cuidar do irmão, vai lá e prepara uma comida, talvez a moça mais bonita do palácio, vai lá, prepara uma comida para Aminon e leva para ele no quarto. Quando chega lá, ele não está doente, é coisa nenhuma, e ele estupra a irmã. Olha para você ver que mazela. E aí ele estupra a irmã. E essa história foi a fofoca do palácio durante muitos dias. Absalão, que era irmão legítimo de Tamar, não gostou de nada disso. E curtiu a mágoa
no óleo da vingança, e 2 anos depois, ele trama o assassinato do meio-irmão Aminon, que estuprou a sua irmã legítima Tamar. Cria um plano, uma estratégia, um estratagema, e leva Aminon para certo lugar, e lá eles matam Aminon. Quando ele mata o irmão, ele sabe muito bem que ele não pode voltar, aonde ele estava, em Jerusalém, porque o pai ia se vingar dele. Ele fica 3 anos foragido. Ao final de 3 anos foragido, ele volta para Jerusalém e trama uma queda de poder, uma tomada de poder, um golpe de Estado. Davi, para não ter que lutar com o próprio filho, para não haver derramamento de sangue civil e em família, ele sai com a corte e o seu exército. Ao invés de Absalão assumir o poder e consolidar o golpe de Estado, ele vai atrás dos soldados de Davi para matar Davi, e lá Absalão é assassinado. Então essa é a história. Por que eu separei essa história para falar para vocês? O sofrimento dessa mulher, gente. Olha só como a vida desenha uma tragédia para muitas pessoas. Essa Maaca era uma mulher linda, tinha tudo para se casar com o homem mais rico do seu império, do seu governo. No entanto, ela se apaixona por um baixinho chamado Davi, e ela arrisca deixar a sua cultura síria e vir para dentro dos muros de Israel, se casar com o rei, aliás, fugir com o rei de Israel, se casar com ele posteriormente. E ela era com certeza, uma das mulheres mais belas do palácio. Uma princesa, na verdade, porque ela era filha de um rei. E tem 2 filhos que são os filhos mais lindos do palácio, que era Absalão e Tamar. Tinha tudo para ser a mulher mais feliz da corte. No entanto, a vida acabou tramando algumas armadilhas. Por que ela era uma mulher de coragem? Porque em momento algum se ouviu falar mal de Maaca. A Bíblia não fala nada contra ela. E ela suportou com coragem todos os reveses que a vida reservou para o seu destino. Ela enfrentou a crítica de ter fugido do seu país. Ela enfrentou com certeza o ódio do seu pai. Ela enfrentou com certeza todos os contraditórios a respeito da sua atitude. Ela se casou com um homem casado. Ela se casou com um homem e se tornou com certeza uma cortesã, uma das mulheres da corte. E ela deu a ele 2 filhos lindos. E quando a sua filha é estuprada, não há nenhum registro de que ela tenha tramado com Absalão uma resposta, uma vingança. Então, tudo indica que ela agiu com postura. Depois, quando o filho vai lá e mata o seu meio-irmão, ela não deu guarida para o filho, tanto que o filho teve que fugir para outro lugar. E o filho ficou lá. Quando ele volta, ele já volta com a intenção de tomar o governo do pai. Não há nenhum registro de que ela tenha tomado partido junto com o filho. E ela é corajosa por quê? Porque ela enfrentou tudo isso com honradez. Ela enfrentou tudo isso sem participar de nenhuma conspiração para matar, para vingar, e nenhuma conspiração para tomar o poder. Tanto é que ela nunca foi castigada pelo rei Davi. O que isso tem a ver com as mulheres hoje? Tudo isso tem a ver com as mulheres, irmãos, no sentido de que as mulheres mães precisam ser corajosas também. E eu não sei qual é a história de cada uma das mães que estão aqui, mas eu tenho certeza que algumas mães têm
histórias para contar, e nem sempre a história é uma história de conto de fadas, não é uma história hollywoodiana, né? Não é um romance épico. Muitas mulheres aqui já passaram por muitas dificuldades. Quantas mulheres aqui estão que criaram seus filhos sozinhas? Quantas mulheres aqui que são e que foram pai e mãe dos seus próprios filhos? Quantas mulheres aqui foram abandonadas por seus cônjuges e tiveram que assumir o papel de pai e de mãe, de provedora espiritual e de provedora financeira? É a história que o mundo não conta. Então eu acho que era hora do poder público acordar e criar um mecanismo para proteger mais as mulheres abandonadas. Muitas mulheres, irmãos, acabam migrando para a prostituição justamente porque foram desamparadas, e esse mundo que nós estamos é um mundo cruel. Ele é cruel para homem, ele é cruel para homem. Nós que somos homens aí, se a gente não der karatê e kung fu aí, a gente não para em pé, não. O sistema é bruto. Se é bruto para um homem, quanto mais para uma mulher. E o poder público é omisso. O poder público é como nós vimos a figura de Pilatos, o tempo todo lavando as mãos. Cadê um programa do governo para cuidar das mulheres que perderam o cônjuge e têm que cuidar dos seus filhos sozinhos? O governo tinha que criar um mecanismo de ressarcimento. Sabe por que o homem abandona a mulher? Porque não teve educação familiar na escola. O que as escolas estão ensinando aí é as crianças a serem homossexuais. O que as escolas estão ensinando aí é justamente aquilo que vai na contramão da orientação familiar. Então o governo tinha que pensar um pouco mais em dar um respaldo de ensino para as crianças para constituir família. O que acontece com os jovens que não estão na igreja? Eles vão para o casamento sem saber o que é o casamento. Eles vão para a vida, para a lida profissional, sem nunca ter trabalhado, porque até os 18 anos ele não pode trabalhar. Ele tem que ficar em casa, trancado dentro de um quarto, porque é isso que o governo quer. No tempo em que eu era criança, a gente pegava a caixinha de engraxate e ia engraxar na praça. Ia vender chuchu na rua, ia vender mamão na rua, ia vender picolé. Hoje não pode, a criança não pode trabalhar. Aí fica esses meninão Nutella dentro de casa, trancado dentro do quarto, que não sabe fazer nada, vive o tempo todo às custas do pai, não aprende a trabalhar, não aprende a constituir família, não aprende a respeitar os valores da civilidade. Quantos aqui que têm a minha idade, que foram criados nas escolas aprendendo a cantar hino nacional? O irmão sabe, o irmão Luiz sabe, do meu tempo, ele sabe como é que era. Nós, da nossa época, sabemos cantar o hino da bandeira, sabemos cantar o hino nacional, conhecemos os brasões da República. E eu saí do monte essa manhã cantando aquele hino. Já podeis da pátria, filho, ser contente, amor gentil. Lembra desse hino? Nós aprendemos isso na escola. Eu pergunto para você, pega uma criança de 10 anos, manda cantar o hino nacional. Não sabe. Manda cantar o hino da bandeira. Não sabe. Então, irmão, sabe o que esse governo aí está preocupado? Está preocupado em que as pessoas sejam cada vez mais ignorantes para que eles possam fazer de massa de manobra. E aí a mulher está abandonada, o idoso está abandonado. Então, queridos, essa mulher foi vencedora, porque ela vivia como nós vivemos hoje, totalmente desprovido de informação e de conhecimento, e ela foi guerreira. Imagina a situação dessa mulher após tudo isso que aconteceu. Ver a filha estuprada e não poder falar nada, porque quem estuprou a filha dela foi o filho do marido dela. Imagina como é que ficou a situação dessa família, desse ramo familiar. Depois o próprio filho dela vai lá e conspira contra o governo. Você vai perceber que Maaca desaparece.
ela some nas páginas da Bíblia. É uma mulher que não é lembrada, é uma mulher que não é falada. Eu te desafio, quantas vezes você que é crente, há 20 anos ouviu pregação de Maaca? Vocês nunca ouviram. Por quê? Porque até os pastores se esquecem dela. Agora ela foi guerreira, sabe por quê? Sabe quantas Maacas tem na Bíblia? 9. E sabe quem inspirou o nome Maaca para as que vieram depois? A mulher de Davi. O tanto que ela o tanto que ela gerou influência. Está lá, ó, uma mulher de coragem e uma mulher que influencia. E a pergunta que eu faço para você, mulher, que está aqui nessa manhã, você tem influenciado alguém? Ou você já influenciou alguém com a sua conduta? Será que quando alguém olha para você, alguma jovem, alguma virgem, alguma moça, fala, olha, se as coisas derem errado para mim, eu quero ser como a fulana, que agiu com honestidade, viveu com honestidade, passou todas as dificuldades, todas as privações e nunca mudou de comportamento, nunca migrou para a prostituição, nunca migrou para a desonestidade. Então, parabéns a você, mulher, que tem sido mãe e que tem sido pai, muitas vezes sem apoio do Estado, sem apoio da própria família, sem apoio da igreja e sem apoio do cônjuge que pegou descendo. Parabéns às mulheres que têm sido esse referencial, esse farol para os dias de hoje. Também para as mulheres que, mesmo tendo marido, muitas vezes elas estão solitárias. Porque o marido, se você olhar do lado, ele não está aqui. Ele ficou em casa, ou dormindo, ou lavando o carro, ou foi para o Pesque Pague, ou foi para a feira. Mas ele não está aqui acompanhando a mulher, fazendo o seu papel de provedor espiritual. Então, parabéns para essas mulheres que também, muitas vezes, estão casadas e sozinhas. Muitas vezes a mulher está casada e está viúva com o marido vivo. Muitas vezes a mulher está casada e está solteira com o marido ao lado. Ela não tem com quem conversar, com quem dividir os seus problemas, não acha ninguém para ajudar a pagar as contas, ninguém ajudar a educar os filhos, porque o marido é um omisso. Então, as mulheres merecem o nosso respeito. E vou dizer para vocês, eu estava olhando uma estatística essa semana, sabe o que está dizendo? Os homens estão sumindo das igrejas. Os homens estão sumindo das igrejas. Pode olhar, está isso aí essa semana. Um levantamento, um estudo, está dizendo que os homens não querem papo com Deus. Os homens estão fugindo da sua responsabilidade. E sabe para quem que sobra? A educação do lar já sobrou para a mulher. Cuidar das finanças já sobrou para a mulher. E agora o cuidado espiritual também sobrou para a mulher. É isso aí, gente. Está difícil. Homem é objeto em extinção. Acabando. Não tem mais. Com raríssimas, as salvas devidas proporções, com raríssimas exceções, nós já não vemos mais homens como se via antigamente. Então, você que tem um marido abençoado, valoriza, viu? Roseni, valoriza o marido que você tem. Não é fácil ter um marido desse, não. Eu tenho que falar isso, desculpa, gente. Porque se eu não falar, ninguém fala. Não é? O que foi, Valeriano? Repetir. Irmã Norma, valoriza o Valeriano. Um homem abençoado, todo domingo está ali sentado do lado da esposa. Hã? Pronto, está vendo? Você tem uma mulher fiel do seu lado. Parabéns também. Parabéns para a Norma também, né? Então, gente, é isso aí, viu? Nós temos que valorizar nossas... A gente faz a mulher sofrer, faz sim, gente. Às vezes a gente é bruto. A irmã ali não perde nada, ela fala mesmo.
Ô irmã, você é feroz, você é boa demais. Deixa eu falar. Valoriza a tua mulher, cara. Será que você vai ter que ir para o legendário para aprender a valorizar a sua mulher? Ô Thaísa, depois que ele voltou do legendário, ele voltou melhor? Nossa, foi da água pro vinho. Manda de novo. Aí, ó, tá vendo? Cada vez que vai é um up. A pessoa volta mais marido, né? Manda o Paulinho também para lá. Quarta-feira ele vai. Ó, glória a Deus. Mas já é para voltar beijando, irmão. Viu? Apaixonado. Eu não preciso ir, né, vida? Já está tudo. Precisa também? Ixi. Ó, até a água caiu aqui, irmão. Nada está tão bom que não possa melhorar. Tá bom, gente, eu quero deixar essa palavra com vocês. Tá? É importante vocês gravarem isso. Que vocês, mulheres, sejam de coragem e que vocês influenciem os seus filhos, as suas gerações. O que foi? O que a Laura falou? Verdade, tá vendo? Aí, tá vendo? É importante, né? Esse reconhecimento. Nós homens, nós falhamos nisso, viu, gente? A gente não reconhece o valor da nossa esposa. Não reconhece mesmo, não. Sabe? Porque a mulher, ela precisa dessa autoafirmação o tempo todo. Tá? O tempo todo você tem que falar para ela, você é linda. O tempo todo você tem que agradecer. Porque elas precisam disso. É diferente da gente, né? Nós homens somos largados. Se falar tá bom, se não falar tá bem, tá bom. Mas a mulher, ela necessita disso. Tá? Isso é um reforço para ela. Tá? O amor delas depende desse cuidado contínuo, né? Tá vendo? Olha o que ela está falando. Faça um carinho e é 10 anos de esquecimento de coisa errada que você fez. Olha aí, gente, que maravilha. Uma flor. Aproveita, dá uma flor, é 10 anos de perdão. Tá? Aí, faz isso, igual a Norma está falando. Tá bom, eu vou passar para o Ministério de Capelania, tá bom? E parabéns às mães, parabéns às mulheres. Hoje eu consegui fazer um sermão sem bater. Viu, gente? Eu estou me convertendo a cada dia. Eu estou mudando, viu? Deus abençoe. É verdade.